Votação a toque de caixa. Congresso aprova orçamento do ano que vem. Está aprovada a emenda do... Morde bilhões em emendas, mas governo protege o pai. POC está sendo ameaçado dos dois lados. Não vai ter refresco. Réus golpistas do 8 de janeiro vão ficar sem indulto de Natal. Papuda, Liz, Pera, boa estadia lá, valeu? A primeira-dama Janja solta o verbo em live com Lula e diz que vai processar o X, o antigo Twitter. Isso porque processá-los eu vou. E o presidente diz o que pensa sobre os ataques na internet. Eu às vezes fico muito puto da vida. E a quantas anda a polarização política no Brasil? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite para você que nos assiste agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. E boa noite também, claro, para o meu querido companheiro de bancada, Chico Pinheiro. Estamos aí, firmes, Gabi. Salve, terça-feira. Vamos encarar essa terça-feira. Vamos encarar, tem muita notícia hoje, a gente vai falar de economia. O governo Lula parece que anda tendo sorte por aí, né, Chico? Esse é um dos assuntos, na verdade. Vamos conversar com o Guilherme Boulos também, né, deputado federal, que deve ser candidato aqui em São Paulo. Tem muita coisa pela frente hoje aqui. E que hoje tinha uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos falar com ele sobre isso também. Vamos nessa. Mas eu quero começar lembrando um vídeo. Olha, não é uma defesa de governo, longe disso. Eu vou citar aqui fatos. São fatos. O primeiro fato é uma referência às profecias, os profetas do mau agouro. Você se lembra disso? Esse cara falou isso aqui há pouco mais de um ano. Cadê? Laura Couto, põe aí para nós. Gabriel Vento que vai colocar pra gente. Põe aí, olha aí. Cadê o som? Cadê o som? Entrevista Mas para você acha que se a gente continuar do jeito que a gente está, por exemplo, a gente pode correr o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, um negócio desse? Seguramente. Para virar Argentina, 6 meses. Para virar Venezuela, 1 ano e meio. Como assim? Caramba, eu preciso renovar meu passaporte europeu. Vai guardando papel higiênico. Se fizer errado, vai é. rápido. Não, mas dá uma luz Agora, pra gente. quer ir para o outro lado? Quer virar os Não, eu quero ir pro outro lado. Quer virar a Alemanha? Quer virar os Estados Unidos? 10, 15 anos acha na que outra existe direção. Pois é. Pode. Ou você pode fazer outra coisa, né? A turma do Flow, foi o Flow Podcast que fez essa entrevista com o mau profeta Paulo Guedes. Esse pessoal podia arranjar um jeito também de botar dinheiro no paraíso fiscal, viu, Paulo Guedes? Ensina o caminho das pedras, cara. Né? Mas ele tinha esse mau agouro. Esse país ia naufragar. Qual a notícia que a gente recebe hoje? O Brasil, a economia brasileira, passa o México, a Rússia e o Canadá. A gente começou esse ano em 12º lugar entre as maiores economias do mundo. Atrás de México, atrás da Rússia, atrás do Canadá. Estamos em um ano de governo, de novo governo. Né? Não somos pária, estamos em 9º lugar. Está no top 10, né? Está no top 10. E lembrando que já estivemos, no governo Lula passado, estivemos em 7º, à frente de França e de Espanha. E vamos continuar crescendo. O Brasil, portanto, é a 9ª maior economia do mundo, à frente do Canadá, no fim desse 2003. A agência de avaliação de risco, o Standard & Poor's, a gente estava classificado como BB menos, e agora somos BB. E vamos, BB que vai crescer, né? É um BB que vai crescer. Brasil vira a 9ª maior economia e Lula brinca. Não sabem o trabalho que dá a ter tanta sorte. Depois a gente vai ver o que ele falou disso, né? Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, estimado em 2,13 trilhões de dólares, ultrapassando o Canadá. Notícia de hoje, fresquinha para você. Então, já somos bebê de novo, mas já tivemos na classificação dos As.
né? Agora era bebê menos e agora é bebê. Agora é bebê. E o Jair Bebê? Jair Bebê não conseguiu nos afundar. Aí, Standard & Poor's eleva a nota de crédito soberano do Brasil para BB após reforma tributária. O país está próximo de obter grau de investimento pela Agência de Classificação de Risco, na matéria da Folha de São Paulo. Mas já andaram falando, a Folha mesmo já andou divulgando muita besteira. A gente vai vendo aqui aos poucos, né? A expectativa de crescimento dessas aves agourentas no começo do ano é que o Brasil, as aves agourentas que frequentam o mercado, né? São aquelas aves de rapina que ficam ali no mercado, né? Esperando o mau cheiro da economia, da miséria, para pescar ali. Essas aves diziam que a expectativa de crescimento do Brasil para esse ano era de 0,5%. O Brasil vai fechando com 3%. O ambiente vai ficar pior. É câmbio acima de 6%, olha, Selic indo para 16%, diz Kanchuk, ex-diretor do Banco Central. Deterioração fiscal levará à necessidade do Banco Central agir em meados do ano que vem, segundo o diretor de macroeconomia da ASA. Isso é uma matéria por Gabriel Roca e Vitor Rezende, de 16 de dezembro do ano passado. Tem 11 meses, fez um ano agora, né? Em um ano, dizia que o câmbio ia ficar acima de 6. O câmbio está em 4,80, 4,90. Né? E a Selic poderia chegar, segundo a Folha, Alves Courtney, outro aí, esse rapaz aqui, né, da Janus Anderson, debandada do estrangeiro pode pressionar a inflação e forçar o BC a elevar mais os juros. Está vendo? 26 de julho do ano passado. Populismo de próximo governo, qualquer que seja ele, leva o dólar a 8 e Selic a 20. Pois é, nada disso aconteceu. A Selic está em queda, o dólar está em queda, a Selic só não cai mais porque Bolsonaro deixou um seguidor dele lá, né? Deixou o presidente do Banco Central, né? Para jogar contra, para remar contra o Brasil, para ficar de acordo com Paulo Guedes. Mas está aí, né? Descontrole inflacionário. Então, nós já vimos, nós vamos fechando dentro da meta, vamos fechando o ano com 4,5%. Né? Diziam que explodia a inflação. Né? O Roberto Campos Neto, que está aí, né? Banco Central, esse jogando contra, esse fala pelo mercado, é outro agourento. O câmbio, já falei dele, porque eu listei aqui algumas coisas. Estou falando de fatos. Fatos. Não estou fazendo propaganda de governo, não. Daqui a pouco a gente mostra alguma propaganda do governo. A Bolsa de Valores. Essa ia despencar. O Brasil quebrado, as empresas quebradas, a Bolsa ia despencar. E a Bolsa bate recorde histórico, nunca chegou a isso, 130 mil pontos. E profetas mais calçados na realidade acham que ela pode chegar em breve a 160 mil pontos, coisa jamais imaginada neste país. A balança comercial também tem recorde histórico. Informações que me foram passadas pelo nosso querido colega André Roncalha. Aí, André, olha aí. Roncalha, balança comercial, recorde histórico, de 90 a 100 bilhões de dólares de superávit comercial. E vai mostrando aí. O desemprego, que chegou a 12% no governo do Jair, né, e terminou o ano a 8%, já está em 7,5%. E nesses 12 meses de governo, de novo governo, 2 milhões de empregos formais com carteira assinada foram criados no Brasil. É bom a gente ressaltar que não são empregos, né, muito bons, não, mas são empregos com carteira assinada. Né? Não é só empreendedorismo de quem anda de bicicleta para entregar comida em casa de rico, não. Não, é assim, 2 milhões de empregos e vai aumentar. Minha Casa Minha Vida foi retomado, programa restaurado, quitando dívidas de alguns que estavam apertados com dívidas, né? Sem falar que tem esse programa do Desenrola que vai limpando nomes de pessoas que deviam pouco, mas que não tinham como pagar. A farmácia popular, esta foi recriada. Né? Preço de remédio, você sabe como é que é, não é fácil. E tem até um vídeo do governo, que esse eu tenho que aplaudir, e é propaganda de governo, mas é real. Olha aí. Bota o som. Asma?
Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Obrigada. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Nosso colega Chico Sá, acho que foi ele, chamou atenção para um detalhe nesse comercial, nessa propaganda do governo. A camiseta que ela usa, a mãe usa por baixo ali. Né? É a camiseta da seleção, a camiseta que os bolsonaropatas usaram quando quiseram dar o golpe no dia 8 de janeiro. Quer dizer, sugerindo que ela, a propaganda sugere que ela poderia ser, inclusive, a bolsonarista. Mas a tentativa, neste momento do Brasil, é incluir todos, independente de posições políticas. Incluir todos num Brasil que se irmana, que se reconstrói e que reúne pessoas. Está aí. Bom, o salário mínimo acima da inflação, reajustado, né? Aumentou a isenção do imposto de renda para quem ganha menos. Né? Então, é isso. É isso. Disseram que os templos seriam fechados. Você se lembra disso, Gabi? Vão fechar os templos todos, porque são comunistas. Esse Lula é comunista. Vai fechar. Acabou a liberdade religiosa. Os templos só não têm hoje muita pregação bolsonarista, porque não adianta. Pega até mal, né? Pega até mal. Mas está aí. E a picanha? Picanha está comível para muita gente outra vez. Quer dizer, eu estou falando isso aqui porque muita gente, né, está preocupada, dizendo, não, o país não vai bem, né? O país vai muito bem, mas é ainda muito aquém do que esperávamos. Né? São 12 meses de um governo progressista, de esquerda, mas ainda trabalhando muito no centro, né? Não é o governo social que a gente sonhava, com o qual a gente sonhava, né? Ainda é refém de aves de rapina do Centrão, porque se não negociar com o Centrão, não tem jeito de aprovar quase nada. Mas está aí esse trabalho, esse esforço do presidente Lula, do ministro Haddad, né? E de toda a equipe. E o Brasil vai decolando. Dizem aquelas aves do mau agouro, né, que previam, como Paulo Guedes, isso aqui vai virar uma Argentina? Não, vai virar uma Venezuela. Paulo Guedes, vai assistir lá da sua ilha, onde só guarda seu dinheiro no paraíso fiscal. Fica assistindo o crescimento do Brasil de lá. Agora, cuidado, porque com esse crescimento pode ter marola, sabe? Pode ter tsunami e afogar quem tiver lá nas ilhas dos seus paraísos fiscais. Disseram que o presidente Lula, aí o Paulo Guedes falando para o Flow, e ele ri. Repete essa fala. Vamos botar. Pode... Aí, a galera, meus amigos do Flow. Põe lá. E ele ri. Caramba, eu preciso renovar meu passaporte. A Argentina, 6 meses para virar Venezuela, 1 ano e meio. Como assim? Caramba, eu preciso renovar meu passaporte europeu. Vai guardando papel higiênico. Se fizer errado, vai rápido. Não, mas dá uma luz. Agora, quer ir para o outro lado, quer virar os eu quero ir pro outro lado. Quer virar a Alemanha, quer virar os Estados Unidos, 10, 15 anos na outra direção. Pode correr o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, um negócio desse? Seguramente. Para virar a Argentina... Bom, chega de palpites imbecis, né? Chega de mau agouro. É sorte que o presidente Lula tem? Vamos ver. Ele falou sobre isso. Falou. Vamos ver? Vamos ver o que diz o presidente Lula. Ou seja, toda vez que eu ganho as eleições, a pessoa fala, o Lula tem sorte, porque a coisa está voltando certo. Ora, se é verdade que eu tenho sorte, o povo deveria me eleger para sempre. Porque esse país está precisando de tanta sorte. Precisa de sorte, precisa de muito trabalho. Né? Mas ainda está muito aquém e temos muitas dificuldades no Brasil para chegar onde o Brasil precisa chegar para que seus filhos tenham a vida digna que merecem. Falta muito, muito. Mas se for só questão de sorte, deixa o cara que está fazendo sorte aí. Aliás, das raposas políticas mais espertas desse país, que é o
o líder do PSD, o dono do PSD, o Gilberto Kassab, esse sabe de bastidores, sabe tudo, confidenciou há poucos dias, né? Se continuar nessa sorte aí, e se não fizer uma grande besteira, ninguém vence Lula em 2026. A gente sabe que o Kassab não falaria isso à toa. Mas que vença o Brasil. É o que a gente torce. Viu? Toma, papuda! Agora, ô Chico, muita gente aqui no nosso chat reclamando porque você mostrou o vídeo do Paulo Guedes, olha só. Ah, mas tem que lembrar. Gente. Não, é que esse povo... Mas essa hora precisa tomar aí Precisa, para não esquecer. A gente não tem que esquecer as asneiras Com certeza. que autoridades dizem. Temos que cobrar, lembrar, mostrar, esfregar na cara de quem ainda não acredita. É para isso que a gente põe, viu? Fala com o povo do chat e responde para eles, porque eu vou não, perder exatamente, esse tempo. mas eles reclamando, dizendo, pô, vou ter que tomar um antiácido aqui, né? De Nada, é para rir, gente, é para rir. Exatamente, a gente tem que rir um pouco também, né? Libera hormônios, te faz bem para o estômago, dá risada, né? É isso aí. Bom, gente, também esclarecendo aqui que os créditos são Estúdios Flow, porque o pessoal estava dizendo aqui, gente, não é o Flow Podcast. Não, a gente disse que não é o Flow Podcast, são os Estúdios Flow. Isso mesmo. É isso aí. Bom, vamos seguir aqui, porque nem tudo... O amigo Borgato, que autorizou, podem usar à vontade. É isso aí. Vamos continuar falando de economia aqui, mais especificamente sobre o orçamento para o ano que vem, importantíssima essa história. Mas nem tudo são flores, então a gente vai falar, claro, sobre os pesos e contrapesos que a gente tem a respeito disso. O Congresso que aprovou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, essa proposta que prevê uma meta de déficit zero no próximo ano. Quem defende isso é o ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, e prevê também cerca de 48 bilhões de reais em emendas parlamentares. Então, portanto, a gente tem um recorde. Vou chamar o Leandro Demore para a gente falar a respeito disso, porque a gente tem analistas de economia e política dizendo que foi uma vitória do Haddad, ao mesmo tempo que os parlamentares também levaram esse valor recorde em emendas. E também vai ser muito importante isso para o Centrão nesse ano eleitoral que vem aí, né, Demore? Boa noite para você. Boa noite, gente amada, tudo bem? Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Essa é uma briga que está rolando. Boa noite, Chicão, tudo bem? Estamos ornando, com a mesma cor de camiseta. Vocês esqueceram de me avisar, né, gente? É cor de esperança, né? Eu acabei vindo destoando de vocês. E homenagem também aos palmeirenses aqui. William De Luca e companhia. No meu caso foi só porque eu peguei essa camiseta de manhã, estava escuro, e eu acabei escolhendo a camiseta que eu consegui enxergar mesmo. Não tem nada a ver com nada. Mas, Gabi, tem uma disputa, inclusive, dentro do próprio PT, né, e da própria base do governo em relação ao déficit zero, né? Assim, tem dois jeitos de se enxergar a economia dos países, grosso modo, né? Economia não é ciência exata, a gente aprendeu isso com vários economistas, inclusive o André Roncalli, que está sempre aqui, né? Economia não é uma ciência exata, é uma ciência social, tanto é que se chama política econômica, não à toa, né? E economia política, como Marx chamava, né? Então ela tem, sim, ela não está dentro da área da matemática apenas, mas ela está dentro das áreas sociais. Você nunca sabe qual vai ser o efeito das medidas que você aplica exatamente, né? Pode ter surpresas no meio do caminho. Agora, tem uma ala que defende, e isso não é só no Brasil, em vários lugares do mundo, que o governo deve, sim, em alguma medida, continuar o seu endividamento, claro que não ad infinitum, né? Mas se endividar um pouco mais em momentos de crise, por exemplo, os momentos que o Brasil passou durante a pandemia e, eventualmente, até agora que a economia do mundo não está crescendo como se esperava no pós-Covid, então você teria uma margem ainda para endividar um pouco mais o país. O Brasil tem uma dívida em relação ao PIB aí de 70 e poucos %, não é uma dívida alta, a gente vai lembrar do Japão, é mais de 200%, da Itália 150 e pouco, a dívida dos Estados Unidos é altíssima também, vários países têm dívida super alta, se os arautos do fim do mundo há décadas vem dizendo que a Itália vai quebrar, a Espanha vai quebrar, o Japão vai quebrar, e na verdade isso nunca aconteceu, né? E não acontecerá também, e não se pode imaginar que vai acontecer. E tem uma outra corrente que fala que não, que temos que segurar as contas públicas, e aí é a corrente que o Haddad está representando no governo, que é basicamente uma corrente que diz o seguinte: olha, a gente tem que segurar o que a gente
puder de gastos e tem que arrecadar o máximo possível, seja com impostos, com empresas estatais, que são os dois principais meios de arrecadação do governo, ou também, como fez o governo Bolsonaro, evitando pagar os precatórios, conseguiu lá no STF, né, uma prorrogação dos precatórios, que são as dívidas judiciais que o Estado tem com pessoas e empresas. Quando a gente processa o Estado por algum motivo, a gente vence, eventualmente, essas processos judiciais, né? E aí o Estado tem que pagar pra gente, isso vira um precatório, e aí o governo Bolsonaro conseguiu empurrar isso pra frente. Aliás, é uma pequena bomba relógio que vai estourar, principalmente na mão do governo Lula nos próximos anos. Então há essas duas vertentes, mas o importante é o seguinte: o governo encampou a ideia do ministro Haddad, e essa ideia foi colocada na praça. Essa ideia foi muito usada também, Gabi, para convencer o mercado financeiro, a Faria Lima, né, as pessoas que estão sempre de olho nesse tipo de coisa, os neoliberais, que são os que defendem a redução do Estado, pouco gasto pelo Estado. Então, isso serviu para amainar o clima aí, né, para dar uma certa tranquilidade no governo nesse primeiro ano. Agora, para o segundo ano, a gente não vai ter déficit zero esse ano, não vai chegar, né? Para o segundo ano, espera-se continuar esse tipo de política. Eu acredito que vai ter, sim, atritos dentro da própria base do governo, dentro da própria coalizão, porque, como eu falei, tem gente que enxerga a economia de um jeito diferente, acha que o Brasil hoje deveria estar gastando mais dinheiro, fazendo obras públicas para diminuir o desemprego. Né? Já há esses atritos, né? Já há os atritos, exatamente, né, Chico? Porque acredita-se que o Brasil poderia se endividar mais um pouco, né? O país se endivida como? O país emite títulos da dívida, as pessoas compram os títulos, o Brasil paga um juro conforme o tempo passa, só que recebe esse dinheiro imediatamente e aí poderia construir estradas, viaduto, ponte, ampliar estatais, enfim, colocar gente para trabalhar na máquina pública. Vamos lembrar que no século XX o grande projeto que foi feito nesse sentido no mundo foi o New Deal, né? Nos Estados Unidos, no pós-guerra, os Estados Unidos entraram com muito dinheiro público tinha até uma expressão que se usava nos Estados Unidos, né? Você contrata um trabalhador para abrir um buraco e contrata o outro para fechar, né? No sentido de que vamos contratar as pessoas para fazer coisas até mesmo inúteis, mesmo que elas sejam inúteis, porque esse dinheiro vai parar na mão do trabalhador e o trabalhador vai comprar lá o feijão, a carne, vai trocar de carro, vai fazer um empréstimo para comprar uma casa e esse dinheiro vai sair da mão do Estado e vai rodar na economia. Essas são as duas visões que nós temos aí. Por enquanto, a visão do Haddad é a visão que está prevalecendo no governo e o Haddad está conseguindo convencer o mercado de que a visão dele está indo para o caminho certo. Agora, Demore, eu conversando hoje com o Roncalha, né, o André Roncalha, a avaliação dele é essa também, que este ano de 2024 será mais difícil. Você saiu de um pântano cercado, né, como eu disse aqui, de aves, de mau agouro, era a tragédia, o Brasil ia acabar, ia virar Argentina e depois Venezuela. Então, essa arrancada inicial ela foi muito grande, é notada, é evidente. Mas depois que você ganha uma certa altura e a gente começa a ganhar, o avanço da economia deve ser a avaliação do próprio Roncalha, deve acontecer de maneira mais lenta e até pelo que você está dizendo, por divergências dentro da própria base. Chico, tem uma questão importante aí que, para a gente lembrar, né, o próprio Fundo Monetário Internacional, uns 2 ou 3 anos atrás, publicou um estudo no site do Fundo Monetário Internacional, até acho que um pouco mais, né? Talvez 3 ou 4 anos atrás, que o próprio FMI falou: o neoliberalismo falhou, né? A gente não tem mais nem o apoio das grandes instituições do neoliberalismo que visavam o enxugamento do Estado. A gente está vendo agora, claro, o Brasil não está nem perto de ser uma gestão da economia neoliberal, não é isso. A gente está tendo um laboratório aqui no nosso quintal, que é a Argentina. A Argentina está aplicando o receituário neoliberal. A gente falou, inclusive, sobre isso aqui na semana passada. Aliás, o corte que nós fizemos do programa aqui rodou bastante a internet, né? Lá no nosso Instagram já teve mais de 200 mil views esse corte, porque a gente mostrou, olha, o que está acontecendo na Argentina agora, eles vão aplicar essa receita, e aí eu até lembrei, essa receita foi aplicada na Grécia.
10 anos atrás, né? 15 anos atrás, na verdade. E a Grécia até hoje, né? Se você for olhar aquelas manchetes tendenciosas dizendo a Grécia é um dos PIBs que mais cresce na Europa hoje. Sim, cresce quase nada, porque a Europa cresce quase nada, ou está estagnada, ou decresce, mas tudo que a Grécia sofreu nos últimos anos, as pessoas nunca mais recuperaram o nível salarial, nunca mais recuperaram as aposentadorias. Foi uma tragédia grega, sem trocadilho. Foi uma tragédia grega. Foi uma tragédia grega, de fato, Chico, de fato. A gente tem um nível de desemprego na Grécia ainda super alto, né? E isso por conta dessas políticas. Então, assim, o grande receio de muita gente na base é que para atingir o superávit, né, ou um déficit zero, eventualmente se sacrifique muita coisa dos gastos públicos e isso possa prejudicar o crescimento do país e principalmente a distribuição de renda, porque esse dinheiro, quando cai na base, esse dinheiro aumenta, né, ele diminui a diferença entre muito ricos e muito pobres. Então é uma coisa para se observar o quanto o governo vai precisar ainda tentar buscar esse déficit zero, que é uma coisa almejada pela Faria Lima, por esses economistas e tal, ou o quanto o governo vai poder gastar. Só para encerrar o raciocínio, vamos lembrar que tem o PAC aí na rua, né? O PAC 3, o Programa de Aceleração ao Crescimento. Mas não é nem sombra dos PACs que nós vimos no governo Lula e no governo Dilma. O volume de investimento não é nem próximo disso. De 5 bilhões. Horizonte. É de 5 bilhões para esse ano, né? 2024. 5 bilhões. É pouco, né, Chico? É muito pouco. Muito pouco. Vamos falar também dos atos golpistas, gente, do 8 de janeiro? Vamos. Tem novidade a respeito disso? Inclusive, é meio difícil a gente não dar risada, né? Quando a gente vai falar a manchete a respeito dessas coisas. Mas olha só, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma alegação a respeito dos vídeos. Sabe aquele vídeo de fake news sobre o sistema eleitoral? A defesa de Bolsonaro agora disse ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente publicou de forma acidental, isso mesmo, um vídeo sobre as fake news. E também, segundo os advogados dele, o fato do conteúdo ter sido apagado representa a ausência de materialidade delitiva. Materialidade? Materialidade, Uai, chamaram o nosso colega. Chamaram o Calejão para escrever. César Calejão, vem falar sobre isso aqui. Foi você que escreveu essa nota oficial, Calejão? Conta pra gente Calejão aqui que escreveu. no nosso grupo de Zap. Bom, essa peça ela foi revelada pela Globo News hoje, nessa terça-feira. E aí o material que foi compartilhado por Bolsonaro no Facebook no dia 10 de janeiro, 2 dias depois dos ataques golpistas, justamente, né, que aconteceram no dia 8, contra a sede dos 3 poderes lá em Brasília. Nessa gravação, o procurador do Mato Grosso defendia que o presidente Lula teria vencido a eleição em razão de fraude no voto eletrônico. E essa alegação foi endossada pelo ex-capitão. E é falsa, né, gente? Obviamente. Agora, é realmente inacreditável, né? Gente, foi sem querer, viu? Assim, foi... Sem querer, querendo, foi acidental. Foi sem querer, querendo, acidental. Mas quem se deu mal. Como diria a internet, né, Demore? Meteu essa. Esbarrou no botão, né? Esbarrou no botão, sentou no sofá ali, o celular estava aberto. Acontece. Esbarrou no botão, dedinho ansioso, né? Foi lá e... Não, agora tem é gozado. A urna eletrônica, frauda, não sei o quê, mas na eleição dele, né? Do Bozo. Porque na eleição do Tarcísio, do Zema... do Jorginho, do Ratinho e outros animais, aí não, né? Cláudio Castro, dos bolsonaropatas, aí não tem problema. A eleição de candidato a meu favor, aí vale tudo. Na própria eleição, Bolsonaro já falava isso nas eleições que ele venceu, então assim, não faz o menor sentido, né, essa história. Tem 2 coisas para a gente olhar aí também, né, Gabi, que é o seguinte, a primeira coisa, Bom, você não tem materialidade delitiva, né? Vamos supor o seguinte, você publica um vídeo hoje, tá? Incitando as pessoas a cometer um crime. Não estou falando do caso do Bolsonaro, estou falando de um caso hipotético. Se esse vídeo fica no ar por 10 horas e você apaga depois, ele foi espalhado por 10 horas. Então, já aconteceu, não adianta você apagar. Se ele ficar no ar por 10 minutos, é simplesmente você pedir para a Meta, para o Facebook, por quanto tempo o vídeo ficou no ar,
quantas pessoas foram atingidas, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas comentaram, quantas pessoas deram like. Você vai ter ali a dimensão de quantas milhões de pessoas consumiram essa informação até que o Bolsonaro decidisse apagar. O Bolsonaro apagou por medo, porque ele viu ali que alguém deve ter alertado ele e falou, apaga esse negócio, né? Agora, eu não sei por que é que o STF está tão focado nesse vídeo. Esse vídeo virou assim, é como se o Bolsonaro não tivesse feito nada em relação a insuflar as pessoas para dar um golpe de Estado, para além desse vídeo. Vamos lá, gente. O Bolsonaro, ele publicou naquele grupo dos empresários aquela famosa mensagem dizendo que ia haver guerra e sangue caso ele perdesse a eleição. Foi ele que encaminhou a mensagem, isso já está provado. Dentro do grupo de WhatsApp é muito pior do que esse vídeo. Foi o Bolsonaro que fez a reunião com os embaixadores falando que tinha uma prova da Polícia Federal de que o sistema do TSE tinha sido invadido e que, portanto, tinha uma brecha, né, ali que poderia indicar uma fraude nas eleições. O próprio delegado da Polícia Federal responsável pelo inquérito teve que vir a público e falar publicamente que a Polícia Federal não tinha absolutamente concluído nada em relação à fraude eleitoral. O delegado teve que vir desmentir o presidente e várias outras coisas. Teve as reuniões com Anderson Torres, a minuta golpista. Vamos lembrar que no dia, isso é uma coisa que a gente esquece também, né, Chico? No dia em que a Câmara estava votando o voto impresso, o Bolsonaro fez um circo com os tanques de guerra da Marinha Brasileira que foram entregar para ele uma carta, aquele desfile patético daqueles tanques soltando fumaça, todo mundo pegando dengue, tétano, sei lá o que, daqueles tanques horrorosos lá, né? Então, né, Gabi, mas é verdade, né? A pessoa encosta no tanque do Exército Brasileiro, a pessoa pega dengue automaticamente, né? O negócio tá todo enferrujado. Dengue não, tétano. Como dizia o meme da Covid, né? O meme da Covid era como é que era? Micróbio desgraçado, né? Bactéria. Isso. Bactéria desgraçada. Encostou, pegou micróbio. Então, assim, eu não sei porque o STF está tão focado nesse vídeo, né? Na semana retrasada, o Intercept até deu uma matéria importante, dizendo, o Facebook diz que não tem o vídeo, então nós temos, assim, mas não é só o Intercept que tem, gente. Esse vídeo está na internet, só se você jogar aí, você vai achar esse vídeo republicado em centenas de dezenas de lugares, né? Então, assim, não entendo, parece quase um negócio assim, tipo, para chegar no... Aí, os tanques, ó, aí, ó, a fumaça. Epa, Maria Fumaça, dos bons tempos. Isso é dos bons tempos da Maria Fumaça, tanque a vapor. Me baixa a pressão só de ver essa fumaça aí. Olha só, olha isso. Isso aí é no dia, olha aqui. Gente, para quem não conhece Brasília, isso aqui é o eixo monumental, isso aqui, os tanques estão andando ali pelo eixão, pelo eixo monumental, né? O eixinho, como se chama, né? Um pedaço do eixinho. Aqueles prédios lá ao fundo são os ministérios, aqueles prédios que vocês veem na televisão, para quem não conhece Brasília, que são todos iguais, aqueles lá, ó. Aquilo ali são os ministérios, né? E aqueles prédios onde tem aquelas pessoas chamam de bacias, né? Aquelas duas bacias é a Câmara e o Senado. Esses tanques, eles continuando essa rota que eles estão fazendo, eles passaram por todos os ministérios, eles passaram pela Câmara e pelo Senado, passaram na frente do STF e pararam na frente do Palácio do Planalto para entregar uma carta para o Bolsonaro no mesmo momento em que a Câmara estava reunida para votar o voto impresso. Então, por favor, esse vídeo é uma coisa dispensável. Parece quase, Chico, uma coisa que assim, ó, para chegar no final das contas e ter uma porta de saída para o Bolsonaro, né, judicial, e a justiça falar assim, não, então como não conseguimos o vídeo, então não tem como condená-lo. Né? Por favor, tá aí, ó, gente. Isso tá explícito, né? Olha só, Demori, tem uma segunda coisa a respeito dessa história, só para a gente também não deixar de falar a respeito disso, do 8 de janeiro, porque os bolsonaristas, né, só a gente está aqui com uma nova notícia que caiu aqui agora, mas só para não deixar de falar a respeito disso, o presidente Lula tomou uma decisão a respeito dos bolsonaristas réus do dia 8 de janeiro, que participaram lá do quebra-quebra. Eles não vão ter direito ao indulto de Natal. Esse decreto de indulto vai excluir os condenados por crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito, e o STF já condenou 30 executores desses ataques à Praça dos Três Poderes lá em Brasília.
e as penas variam de 3 a 17 anos de prisão. Queria trazer essa informação, mas olha só o que acabou de cair de notícia aqui, gente. No portal Metrópolis, o deputado Gilvan da Federal, que é do PL do Espírito Santo, e o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, discutiram, gente. Eles foram separados por seguranças no plenário da Câmara dos Deputados, Chico e Demore. Isso aconteceu na tarde de hoje. E sabe qual que foi o motivo da briga, gente? Vocês imaginam? Um suposto abraço entre o Hamilton Mourão e o ministro Flávio Dino, o ministro da Justiça. Todo mundo quer abraçar o Dino, né? O Dino é muito fofinho, né? A briga foi isso. O comunismo dele é contagiante. É demais. Parece que esse abraço, esse contato entre o Hamilton Mourão, né, e o Flávio Dino aconteceu no dia 13 de dezembro, foi durante a sabatina, então, do ministro Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado, por conta da indicação dele ao STF, foi aprovado, o ministro vai assumir no dia 22 de fevereiro do ano que vem, e aí esse abraço foi criticado num vídeo que foi publicado lá nas redes sociais do deputado Gilvan. E aí, hoje, nessa terça-feira, lá no plenário, o ex-vice-presidente procurou, o deputado foi tirar satisfação dessa história e falou o seguinte: eu falei que votava não. Aí você faz um vídeo que não tem nada a ver, foi o que disse o Mourão. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse vídeo também. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse vídeo, a nossa produção está separando aqui. Agora, realmente, é muito bom, né? É muito bom. São várias camadas, né? Eu lembro daquele meme de internet que é aquele bonequinho de pelúcia e tá tudo pegando fogo e em cima tá escrito queima Kengarau, né? Tá do lado da briga, né, Demore? Você tá do lado da briga. Eu tô do lado da briga, fogo, né? Eu vi parquinho, né? Fogo no parquinho, né? Ou aquele outro cachorrinho sentado na sala pegando fogo e escrito em cima. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente. Eu vi o vídeo, o Mourão, né, quase foram para as vias de fato, né? O cara falou, você não me intimida porque você acha que é general. E o Mourão falou um negócio tipo assim, Chico, aqui é braço, aqui não sei o quê. Eu voto para aqueles. Eu voto o seguinte, somando tudo, né? Eu acho que poderia ser assim. Os presos do 8 de janeiro não terão indulto natalino, porque eventualmente avalia-se. Eu sou a favor do indulto natalino, tá? No geral, assim. Agora, os de 8 de janeiro também? Não. Tem pessoa que não pode sair. Pera lá. Os do 8 de janeiro não podem sair por quê? Eu vou dar aqui uma opinião técnica, tá? Porque são pessoas que podem voltar a delinquir. Essa é a grande questão. Né? E nós temos exemplos, teve pessoas que foram soltas no mês retrasado e voltaram a postar vídeo na rede social ameaçando de matar o Lula e não sei o quê. Então são delinquentes que não podem ser soltos. De fato, você vai soltar 30, 40 ali, quando vê os caras estão reunidos de novo para quebrar o STF de novo. Então não pode soltar. Então eu acho que assim, eu sugiro que a gente organize aqui pelo ICL uma luta de UFC entre o Mourão e esse outro deputado na Papuda na noite do Natal. Já que eles não podem sair, a gente leva entretenimento lá para os presos, coloca lá o Mourão, já que falou que é braço, que vai pro braço, que não sei o quê, e a gente fica sentado aqui assistindo. Vamos assistir, Demore? Falando em assistir, a gente tem um vídeo agora, vamos ver. Bora ver. Porque eu falei, na data dele, eu votava no aí você faz um vídeo que não tem nada a ver. Você não me conhece, você podia ter vindo falar comigo. Você é assaltante de banco, é piloto que é bolsonarista. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Ela nem foi olhar pra cara dele. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você acha que eu tenho medo só porque você é general? Tem medo aqui é braço, negão. Eu comprei um braço. Você acha que eu tenho medo de você? Braço. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. De ter honra. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Acho que eu tenho medo de você porque você é general. Vixe, gente, aqui é braço. Aqui é braço, meu. Calma, Mourão, calma. A mão não é amiga, não, hein? Impressionante a habilidade desse vídeo que fica exalando, né? Da Macholândia, assim, é impressionante. Impressionante. Testosterona. Testosterona. É braço forte e a mão talvez não seja amiga.
Fogo no parquinho! Fogo! E o cara vai com a bandeira do Brasil pendurada. Isso, ainda tem isso. Não, esse cara nem leu as normas de uso da bandeira. A bandeira não pode ser usada assim. Sabe nada, não entende nada. É um bando de idiotas. Não tem jeito, não há como você... Não há outro adjetivo possível, né? Mas ele falou uma coisa errada ali, Chico. Tem uma fake news nesse vídeo que é importante a gente relatar aqui, porque eu não sei se o Dino falou isso ou não, mas ele falou assim, o Flávio Dino falou que assaltante de banco é pior que bolsonarista. Se o Flávio Dino falou, na verdade, é o contrário. Falou que bolsonarista é pior que assaltante de banco. Então tem uma coisa errada ali, só pra gente deixar as coisas aqui, né, no lugar certo. E eu me lembro de outro, mas aí da família Bolsonaro, né, o Carluxo, foi o Carluxo ou o Eduardo, que disse que professor pode ser pior do que traficante de droga. Lembra disso? Lembro, claro. Pois é. A gente está vendo que professor de fisiculturismo bolsonarista foi o Eduardo Bolsonaro, né? Professor de fisiculturismo bolsonarista costuma juntar as aulas de fisiculturismo com o tráfico, né? Vamos ver, parece que estava certo. Por enquanto, o rapaz está indiciado. Vamos ver o que vai acontecer. Craquiane. Pois é. Pô, gente, que aí, situação. Deus, pátria e família. Olha, as pessoas... Deixa eu só pedir uma coisa. A Gabi reclamou aqui, que disse que no chat as pessoas... Eu não reclamei de nada. Não, a audiência aí, falou, os telespectadores... Gente, vou ter que tomar um antiácido, ficar assistindo Paulo Guedes nessa altura do campeonato. Nós botamos Paulo Guedes. Aí vamos falar que nós botamos o Bolsonaro aí com essas camisas de Deus, pátria. Eu vou falar uma coisa importante, Chico. Eu vou pedir encarecidamente para nossa produção. A sequência, assim, é Paulo Guedes, depois o Mourão, depois a família Bolsonaro. Dá para parar de botar gente feia na timeline das pessoas? A gente não aguenta mais. Não dá para botar aí o César Calejon, a Robertinha, ela é uma pessoa bonita aí. Exatamente, o Demoré, é isso que o nosso chat está reclamando, entendeu? Tô falando, gente, já é fim de ano, a gente fica vendo essas pessoas na nossa tela, né? Por favor. Quem que tá aí? É o Guilherme que tá aí botando esse negócio? Olha isso. É o Gabriel Vento, é tudo culpa do Gabriel Vento. É a ventania aqui. Escolhe os melhores takes, inclusive, né? Que é pra gente, pra derrubar a gente no ar, entendeu? Ele coloca as melhores imagens. Assim eu vou embora. É isso. Eu também acho. Vamos fazer uma campanha aqui pra gente parar de ver essas imagens aqui nesse fim de ano que tá difícil. Bom, vamos seguir em frente também, gente. Olha só, quem falou também, a gente teve a última sessão do Supremo Tribunal Federal desse ano e quem falou foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele falou a respeito do dia 8 de janeiro, a gente falou agora da decisão do presidente Lula. Teve também a declaração do ministro Barroso no discurso. Ele disse que é o dia da infâmia. Vamos ver aí essa história. Na verdade, o dia da infâmia é a gente, né, que está dizendo, porque, de fato, foi o dia da infâmia. Mas vamos assistir o que ele disse. Este ano, tivemos o 8 de janeiro, o dia da infâmia, na feliz expressão da ministra Rosa Weber. Foi uma das páginas mais tristes da história desse tribunal e talvez da história do Brasil, mas, ao mesmo tempo, demonstrou a grande resiliência das instituições e esse mesmo plenário foi reconstruído em tempo recorde de 3 semanas sob a liderança da ministra Rosa Weber, numa prova de que, às vezes, a depredação física não é capaz de atingir a simbologia das instituições, a sua força e a rejeição que a sociedade brasileira teve àquele episódio, na verdade, contribuíram para o fortalecimento das instituições. Fala forte também do ministro Barroso, né? E não podemos jamais, né? Quanto mais nos últimos tempos, quando o STF, o Supremo Tribunal Federal, vira alvo de senadores da República e também da Câmara, mas principalmente do Senado, bolsonaristas, e, infelizmente, em determinado momento, até o presidente Rodrigo Pacheco. É importante lembrar que a democracia sobreviveu no país muito por força de ministros do Supremo, que não se curvaram, que resistiram. Pode ter a crítica que você quiser a ministros do Supremo, mas o Supremo Tribunal Federal garantiu que a democracia continuasse, que a eleição acontecesse.
né? Tentaram impedir a própria apuração das eleições lá, tentaram atrasar a votação, passar do horário. E o ministro Alexandre de Moraes segurou ali, firme, né, na Constituição e falou, nós vamos vencer isso, né? E a democracia venceu. É isso. Então, eu acho vamos lembrar, importante. Chico, que entre os casos do Bolsonaro que a gente falou antes, né, a questão do vídeo, não tem vídeo, etc. e tal, outra coisa, a gente esquece porque foi muita coisa, né? Teve aquele gesto, as instituições, elas vivem muito da imagem, né, e da tal da liturgia, né? Então, se você vai ter uma conversa com o presidente do Supremo, se o presidente da República, isso vai ser feito através de agenda, vai se tornar público, enfim, tem uma liturgia. Vamos lembrar que o Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes a pé com um bando de empresário e políticos sem avisar o Supremo e foi lá tentar falar com o presidente do Supremo. Eu lembro. Então, acho que até o velho da van estava no meio. Né? Até o velho da van, exatamente. Vestido de papagaio, foram todos lá. Ó, gente feia de novo aí. Demora, vai ficar difícil assim. Eu vou começar a fazer o programa assim, ó. A gente vai ter que derrubar o Demore, porque não vai dar, gente, não vai dar. Não, eu tô passando mal, tá caindo a minha pressão, olha isso. Coisa feia. Maravilhoso. Isso é para assustar a criança, que não deixa dormir, ó. Se você não dormir, se você não comer, bicho papão aí vem te pegar por aí. Pelo amor de Deus, cara. A gente não merece, né? Não, a gente não merece. Acho que Brasil não merece. Tortura ao vivo, né? Tortura ao vivo. Gente, vamos trazer uma outra notícia, porque a gente estava falando do STF agora. Tem uma história também, não sei se vocês se lembram, mas do portal Metrópolis, que diz que um homem acusado de agredir a irmã do ministro Zanin foi absolvido na justiça. Vocês lembram dessa história? Segundo ela, ele nem encostou no cachorro. A gente vai rever essa cena para relembrar o que aconteceu. Olha aí, a juíza absolveu... Aí, a gente tem a irmã do ministro Cristiano Zanin e um homem chuta na direção do cachorro dela, né? É uma agressão, de fato. Ela estava provavelmente chegando na casa dela e aí a gente tem essa agressão. Bom, e aí a gente teve essa decisão agora, acabou de sair a respeito disso. E a decisão diz que, de fato, esse homem não encostou nos cachorros da irmã do ministro Zanin. Encostou porque ela tirou o cachorro. Exatamente, também não encostou porque ela puxou, né? Agora, é lógico. É um pouco demais, macho, né, gente? De novo, né? Como hoje tá cheio de macho viril na tela, um negócio impressionante, assim. Esse aí tá de camisa verde, eu não gostei. Não gostei da camisa que ele tá usando, que é parecida com a minha. Né? Você não tem nada a ver com isso. Estava abrindo aqui a notícia para ler mais detalhes. Esse homem absolvido é o Rogério Cardoso Júnior, de 64 anos, que é o acusado do seu Rogério Cardoso. De agredir. Filho do Rogério Cardoso, pai. Olha só. Júnior. É Júnior. É Júnior. Agora, Gabi, a justiça brasileira, principalmente na primeira instância, está cada vez mais desqualificada, né? E diz que ele agiu para se defender, tá, Demore? Só para fazer um parênteses aqui nessa história também. Então, eu gostaria de saber se a juíza tivesse sentado num bar de praia e esse cidadão tentasse dar 4 chutes na cara dela e ela se defendesse dos chutes e errasse. Se ela ia achar que tá tudo bem, né? Então, assim, a gente tá liberando, né? Tá liberado, pelo jeito. Pelo visto, tá liberado. É lamentável, né, gente? É realmente lamentável. Acabou de sair essa história, é um homem aposentado, ele disse que era inocente, que tinha sido atacado primeiro, e aí a magistrada deu razão à versão dele, que foi réu nesse caso, e diz que a advogada agiu com negligência e é um caso de absolvição sumária, de acordo com essa juíza, e diz que é possível constatar que o réu estava caminhando normalmente e que foram os 2 cachorros que se aproximaram do réu sem qualquer contenção por parte da vítima. Cachorros fera, perigosíssimos. Olha só o cachorro. Olha, eu vou te contar, parecem tigres, né? Lobo, sei lá, né? Coiotes. Coiotes. Malditos coiotes, olha. Como diz a internet, grave o que esses cachorros são fizeram. pitbulls famintos, rottweilers. Gravíssimo. Agora... Oh, meu Deus. Poxa, Demore, aí não dá, né, gente?
Esse print vai ficar... Bom, já virou figurinha do WhatsApp, com certeza, né? Já virou a nossa figurinha do WhatsApp aqui. Vai virar meme. Aqui acontece tudo ao vivo e Demore já virou figurinha, porque aqui a nossa produção não perdoa. Então é isso, né, querido? A minha mãe sempre fala, Gabi, pensa antes de fazer as coisas, meu filho. Aí, ó. Fez ao vivo? Agora aguenta as consequências. Vai virar figurinha do WhatsApp, porque aqui a nossa... Pelo menos nessa imagem, tem uma pessoa bonita que sou eu. Que o outro cidadão aí não dá. E modesta também. Querido, Vamos obrigada. chamar outra pessoa bonita aí. Vamos. Beijo, vamos. boa Agora noite, pessoa bonita. Mas vem outra pessoa bonita aí. Outra pessoa bonita por aí. Beijo, meus amores. Beijo, Demora. Até mais. Não vou nem falar até semana que vem, né? Porque semana que vem aí vai mudar o esquema todo. Vai ficar todo mundo meio distância. Eu vou estar até fora. Mas tem gente bonita para entrar aí. Cadê? Tá chegando. É ele que tá chegando? É o nosso Sabiazinho? Boa noite, Chico Sá, que também veio de verde. Eu não fui avisada, gente. Não Manda recebi. um bububu aí, vai. Não recebi a mensagem. Só tem galã aqui, rapaz. Só tem galã nesse CL. Aqui é o seguinte, homens vestem verde. E meninas vestem preto, é isso? Meninos vestem preto. É uma adaptação da maga patológica. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, comunidade CL. Boa noite, meu querido. Chico Sá, que vem com notícias sobre a live do presidente Lula. Ele fez a live semanal ao lado da primeira-dama, a Janja, hoje. A Janja criticou, sabe quem? Aquele mega bilionário, dono do X, o ex-Twitter, inclusive ex-Twitter mesmo, né? Que é o ex-Twitter, Elon Musk. Eu chamo de Twitter. Também pode ser. E eu gosto mais dessa versão. Isso aconteceu, essa crítica da Janja, você deve se lembrar, porque ela teve a conta invadida na semana passada e aconteceu uma demora para que a plataforma tomasse uma medida a respeito disso. A Janja disse que a plataforma lucrou com a situação dela e que ela vai processar a gigante da Big Tech. Vamos ver o que ela disse. O que aconteceu semana passada, eu já estou, como eu disse, né, na nota que eu fiz, né, é ruim, mas a gente se acostuma a receber ódio pelas redes. As mulheres se acostumam ainda mais as mulheres, né? Ainda mais as mulheres, a receber ódio pelas redes. Mas o que aconteceu semana passada foi muito mais invasivo, eu não consigo nem te dizer. Aí, de manhã cedo, na terça-feira, eu passei quase que a madrugada trocando senha de quase todas as minhas coisas por segurança e tal. Quando eu acordei, eu olhei para o meu marido, apesar de tudo, eu falei, não é no ombro dele que... E eu estava com vontade de chorar, eu falei, não é no ombro dele que eu tenho que chorar. Aí eu só consegui chorar quando as meninas que trabalham, minhas amigas e que trabalham comigo, chegaram aqui, que eu consegui chorar, porque só uma outra mulher para entender o que eu estava sentindo naquele momento, entendeu? Então, e eu fico imaginando, eu que, né, hoje, por conta de estar nesse lugar que eu estou, sou uma pessoa pública, foi tão difícil a gente... que o Twitter derrubasse, né, congelasse tanto, né? A minha conta 1h30. E eu falo, por 1h30, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário, né, com aquele ataque. É essa que é a questão. Sim. A gente ganham dinheiro com essa agressividade, precisa, com esse ódio, né? não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Eu não sei nem aonde processá-los. Se é processo no Brasil, se é processo nos Estados Unidos, porque processá-los eu vou. Sim. Olha, ela levanta um ponto importante aí, né, Chico Sá? Ela diz que vai processar o X, o X, e também o governo está comprando uma briga com a plataforma, mas, de fato, o X normalmente não toma medidas a respeito disso, inclusive... ela está falando aí que demorou 1 hora, porque a conta dela ficou ali, teve que ser paralisada e tudo mais, mas a maioria das pessoas que tem a conta roubada, hackeada, não acontece nada, inclusive, né? A gente está falando da primeira-dama, mas no caso de uma pessoa comum, fica vendo navios mesmo. Não acontece nada, Gabi. Você falou, deu o BO completo. Não acontece nada nunca. Então, nem sequer aquele mecanismo lá de bloquear, tudo isso não vale nada. O cara quer monetizar, ganhar dinheiro, não pode
ter uma evasão como ela teve, como a Janja teve na conta, e ficar 1h30, o tempo de um jogo de futebol, 90 minutos ali exposta e o bafo rolando no mundo inteiro, porque interessava ao Twitter, ao Twitter, seja o que for, interessava esse período, interessava aquele fato quente do momento. Então, a política é essa, e não é só no ex-Twitter, é no Instagram, é no Facebook, é casa da mãe Joana, corre solto, e a gente, como país, instituição, jornalismo sério do Brasil, deve defender uma regulação. Não pode continuar assim. Isso é um perigo politicamente. Não é à toa que a gente vem desse golpismo todo aí. Vocês estavam falando do indulto de Natal para os golpistas. Não deve ter mesmo, porque é tudo gente dessa natureza aí. É gente desse naipe que invade conta, planta fake news até na casa da mãe, e esse é o expediente deles, com toda a conivência do senhor Elon Musk e do Twitter, sei lá que diabo Twitter. Fico até com raiva desse sujeito ao comentar esse tipo de coisa. Não tem regulamento e pelo visto, vai demorar a ter, viu, Gabi? Por isso que tem que ser ação neles, ação na justiça. Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, tem que botar para quebrar nesse sentido. Recorrer à justiça. Inclusive, Chico, eu conversei na semana passada no Em Detalhes com a Letícia Cesarino, que faz parte do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, que é especialista nesse assunto, e também tem uma responsabilidade muito grande em como essas plataformas permitem que, inclusive, jovens como esse que invadiu, né, o hacker que invadiu a conta da primeira-dama, eles assistam conteúdos e integrem grupos que são grupos de extremistas, né, grupos de red pills, dessas pessoas que têm um discurso de ódio contra a mulher, como foi esse caso da primeira-dama Janja, né? Então, é realmente muito grave isso continuar acontecendo, esses perfis estão aí espalhando conteúdo a respeito disso, assim como fake news, discurso de ódio sobre diversos outros assuntos. Olha, não é só o Twitter. Exatamente. Não é todas só o essas Twitter. Qualquer rede. Não se esqueçam que foi em cima dessas redes, né, que os fascistas, os cavaleiros do ódio de Steve Bannon se organizaram no mundo, né, e elegeram fascistoides pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Trabalharam pela eleição de Trump nos Estados Unidos. Trabalharam para uma crise terrível, né, cujas consequências até hoje se abatem sobre o povo do Reino Unido, que tiraram a Grã-Bretanha do Brexit, né? Foi o movimento do Brexit, tiraram do mercado europeu, da comunidade europeia. Tudo Exatamente, isso. Chico. Exatamente, Chico. Você toca noutra questão importantíssima. Essa gente, enquanto não houver um regulamento, ela vai continuar faturando alto em cima do ódio, em cima do fascismo, do nazismo. Vamos dar a palavra certa, porque em nome de uma tal liberdade de expressão, que eu não sei se isso é liberdade de expressão, pregar nazismo por aí, em nome da liberdade de expressão tão decantada pelo bolsonarismo no Brasil, essa gente invade conta para pregar nazismo, fascismo. Esse garoto aí, esse rapaz que invadiu a conta da primeira-dama, ele divulga da forma mais explícita possível e criminosa assuntos ligados ao nazifascismo. Então isso não é uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira de moleque, é uma coisa muito séria. Eu acho que a Janja tem que ir para cima com tudo. As instituições têm que funcionar nessa hora, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos. Não tem funcionado a contento, porque esses processos demoram séculos e nem sempre o resultado é favorável à vítima, a quem foi atingido. Principalmente as mulheres. Então,
só tem essa saída, Chico, só tem essa saída que é recorrer à justiça, porque a gente não tem lei, a gente tem um projeto de lei associado a fake news parado no Congresso. Arthur Lira não quer tocar, ninguém quer tocar esse projeto, vai ficar aí mofando nas gavetas de Brasília, então, por enquanto, partir com tudo com justiça. Porque por ser a primeira-dama, ela ainda teve a sorte de ter a Polícia Federal para apurar, para investigar esse assunto. Pois é, quando é um anônimo qualquer que sofre esse tipo de violência, uma outra mulher, sequer ela vai contar com essa garantia, que devia ser exatamente para todos. Então, eu acho que, por enquanto, é o caminho que a Janja fez, processar e, quem sabe, um dia o Congresso acorda e vota algo que regulamente essas redes aí de fascistas. Ô Chico, agora tem que ver também isso, a polícia deve continuar a investigação, porque o tráfico faz muito isso. Usa aviãozinho, gente menor de idade. Porque na hora que tem que entrega o de menor, como eles dizem, né? Porque... sim. Então é o seguinte, para esse rapaz aí... Bela observação, Chico. Pode ser isso aí também. Esse rapaz aí ser simplesmente laranja, de marmanjos com mais de 18, ou mais de 20, ou mais de 30 anos, né? Machões, covardes, que querem atacar a Janja ou qualquer outra mulher, vão usar sempre o menino de 17 anos, porque aí não pode fazer nada com ele, né? E depois ainda vão pregar a redução da maioridade penal. Não, tem que ir atrás de quem é que está por trás disso. Porque é muita imaginação para um menino de 17 anos, né? Inclusive, ô Chico, só para complementar aqui as informações a respeito disso, para o quão grave é o posicionamento aqui do X-Twitter, né, ex-Twitter no Brasil, aqui no nosso país não existe mais assessoria de imprensa, de comunicação, inclusive no mundo também. E aí, quando uma pessoa, um jornalista, entra em contato com a assessoria de imprensa, a assessoria, né, o e-mail que antes pertencia à assessoria de imprensa do Twitter, retorna com um emoji de fezes. Exatamente. Eles põem um cocô. Eles respondem assim. E aí... O tratamento é esse. Mas essa é a assinatura do Musk, viu? Essa é a assinatura, essa é a assinatura. Quase um retrato dele. A assinatura oficial dele passou a ser essa, Chico. Isso porque o Elon por isso Musk, que ele extinguiu, né, os departamentos. Exatamente, por isso que o Lula tem toda a razão quando ele fala até o palavrão, ele diz, eu fico puto com isso. Todo mundo fica muito puto com isso, viu, Lula? Mas vamos pressionar, sei lá, esse parlamento para ver se bota ordem nessa casa de Mãe Joana. Bota ordem e passa a ter um regulamento para essas redes no Brasil. Eles chegam e abusam e faz qualquer coisa. E não é só as redes sociais. Você viu agora o que estava acontecendo com essas casas de apostas. Usando o influencer também para viciar a jovens, para roubar, né? Roubar num cassino digital maluco. Você vê esse caso aí que o Fantástico deu domingo. Então, aqui a gente está muito sem lei, virou uma casa de Mãe Joana. Qualquer casa de aposta vem e faz o que quer, qualquer célula fascista entra aqui e faz o que quer. Está na hora de botar a ordem nesse negócio, Xará. É isso. É isso aí. Vamos falar de polarização também, Chico Sá, porque 2023 está acabando o ano, mas a polarização na política continua bastante forte. Foi o que mostrou uma pesquisa do Datafolha. 30% se dizem petistas e 25% bolsonaristas. Os neutros são 21%. A gente está vendo a imagem, para quem não está acompanhando a imagem agora, pode dar uma olhada no gráfico que a nossa equipe colocou aqui na tela. Tem ainda os 10% de petistas light, que são os simpatizantes com os petistas, né, com o PT, e 7% os bolsonaristas light, que também são
os simpatizantes. Bom, não é exatamente uma novidade, né, Chico? Porque o clima de tensão, enfim, em todo o Congresso e conforme a gente vai acompanhando as notícias, demonstra que continua mais forte do que nunca, né, essa história. Esses números, eles continuam ali parecido com o da eleição, só que aumentou consideravelmente o número de pessoas que se dizem neutras. Eu acho que quando uma pessoa... Imagina, você está lá na Paulista, alguém pergunta, passa com uma pranchetinha do Datafolha, você votou em quem? Lula, você continuaria votando? Eu acho que não ia ter mudança, a economia vai bem e tal. Você votou em Bolsonaro, continuaria votando? Eu acho também ainda está ali meio armado, vai manter o voto. Mas eu vejo, por exemplo, que teremos um Natal muito melhor do que o ano passado, muito melhor do que 2021, 2020, melhor do que 2019, melhor do que 2018, que foi na eleição do Bolsonaro. Eu acho que vamos comer um peru de Natal de maneira mais desarmada. Eu não vejo que as famílias... também, né, Chico? Com picanha no churrasco. Eu não acho que as famílias, por exemplo, estão naquela mesma brigaiada que foi no ano passado. Eu acho que não tivemos eleição. Acredito, eu não conheço nenhuma pessoa que vá deixar de comparecer ao Natal de família porque alguém na casa é bolsonarista ou petista, e eu conheci muita gente assim em 2022. Os números seguem mantendo ali uma certa polarização, mas eu não acredito, viu, Gabi, que na vida real ali das pessoas, no cotidiano, eu vejo que desarmou um pouco. Só segue assim, brigando muito, aquele bolsonarista raiz. Só segue, de certa forma, brigando muito o petista mais engajado, até o petista mais ligado, mais partidário, no sentido de ter uma filiação, de ser mais próximo do PT. Eu acredito que a ceia de Natal vai ser muito mais tranquila do que 2022. Não sei o que vocês imaginam desse cenário aí natalino. Tudo tende a melhorar quando você tira a arma de circulação, né? Quando você aumenta o número de emprego, quando você, né, dá às pessoas o mínimo de condições, quando as coisas começam a melhorar. Agora, eu não gosto dessa pesquisa Datafolha só de um aspecto. É porque tentam dizer que é normal Lula e Bolsonaro, né? Essa polarização, como se os dois navegassem nas mesmas águas, e não é. Um é democrata, o outro é fascista, o outro é autoritário, o outro é golpista. Então, acho que essa equivalência é falsa e ela não é razoável, não. Ótima observação, Chico. Ótima observação. Quando você faz essa pesquisa nesses termos, você tenta estabelecer essa equivalência. De um lado, Bolsonaro, do outro, Lula. Não, de um lado, democracia, civilização, do outro, barbárie, crime, morte. E não dá para você discutir, né? Mas, Xará, tem mais gente para entrar na conversa aqui que nós convidamos. Fica aí para você entrar também. Vamos perguntar sobre essa falsa polarização para ele. O deputado Guilherme Boulos. Estamos bem de convidado. Estamos bem. Boa noite, deputado, também pré-candidato a prefeito aqui na capital paulista, né? Seja muito bem-vindo aqui ao ICL Notícias. Boa noite a você, boa noite Chico Pinheiro, boa noite Chico Sá, boa noite todo mundo que está acompanhando a gente no ICL. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Pois é, você não acha, deputado, que há uma falsa equivalência quando você põe Lula de um lado, Bolsonaro do outro? Vamos ver quem que você prefere. Eu não sei, isso não me agrada, essa comparação. Não tenha dúvida, Chico. Mas, aliás, isso foi feito ao longo dos últimos anos, uma tentativa de normalizar o bolsonarismo como se fosse mais uma corrente política. E não é, porque joga fora do campo democrático. Nós vimos no 8 de janeiro, aliás, nós vimos nos últimos 4 anos, nos 4 anos que ele governou o Brasil, onde a todo momento flertava com golpismo, com ataque à democracia, com militarismo, com elogio à ditadura. Então, é uma falsa polarização, né? Ou seja, não há dois polos equivalentes. De um lado, há um polo autoritário que defende tortura,
que desqualifica e descredibiliza os instrumentos de participação democrática, como o próprio processo eleitoral. Do outro lado, há o campo democrático. E neste campo democrático, a maior liderança política que o país produziu foi o presidente Lula. Então, é importante que a gente, toda vez que se falar em polarização no Brasil, a gente rejeite, como você bem fez agora há pouco, essa falsa equivalência, porque não tem o menor cabimento, né, colocar como duas faces da mesma moeda Lula e Bolsonaro. Né? Lula é uma liderança que emergiu dos movimentos sociais, que ajudou na redemocratização do país, foi presidente eleito 3 vezes, que elegeu sucessora, e Bolsonaro, além de ser o pior presidente que nós já tivemos, é alguém que nunca, é importante dizer, desde o tempo em que era soldado no exército, lá em Agulhas Negras, nunca trabalhou num campo democrático. Delinquente, cometeu crimes. Há vários juristas que apontam crimes em sequência durante o exercício do seu desgoverno na presidência da República. E o que a sociedade pergunta, deputado, é o seguinte: por que nem indiciado foi até agora esse cidadão? Chico, a gente sabe que houve todo um processo de blindagem em relação ao Bolsonaro desde o período que ele estava no governo. Vamos nos lembrar que a CPI da pandemia no Senado Federal responsabilizou o Bolsonaro. Só que o então Procurador-Geral da República deixou isso engavetado, saiu do cargo recentemente e isso permaneceu engavetado. Vamos lembrar que agora, nesse ano, né, depois da tentativa de golpe de 8 de janeiro, a CPMI do golpe também responsabilizou o Bolsonaro por autoria intelectual, para dizer o mínimo, dos episódios de 8 de janeiro. Agora, nós não podemos cair num engodo de anistia. Né? Essa ideia de que, olha, se mexer muito nisso, você vai conflagrar o país. Não é dessa forma, porque isso, inclusive, tem um efeito antipedagógico para a história do Brasil. Acho que nós temos um problema, Chico, nas transições nacionais. Boa parte das transições do nosso país foram feitas por cima. Foram transições que elas não lidaram com os traumas e não elaboraram os traumas. Desde a escravização, quando em 1888 se promulga a Lei Áurea, isso não veio junto com a inclusão do povo negro na economia, na sociedade, ou seja, se manteve um racismo estrutural. Quando na transição democrática dos anos 80 se acaba a ditadura, isso não veio junto com punição aos torturadores, né, com mexer nisso. E esses traumas que vão ficando pelo caminho, eles vão marcando a nossa cultura. Se o que o Bolsonaro fez, o que ele fez na pandemia, o que ele fez com a democracia brasileira, né, o que ele fez com a sociedade no nosso país, se isso for normalizado, e quando fica impune é normalizado, é aceito pela sociedade, a gente abre porta para que outros, igual ou piores que ele, apareçam na cena política brasileira. Então, não é uma questão de vingança. A justiça, nesse caso, que o Bolsonaro responda pelos crimes que cometeu, é uma questão de reparação e, ao mesmo tempo, é um ato pedagógico para que o Brasil não tolere retrocessos como nós vivemos de 2019 até o ano passado. Deputado, eu queria perguntar para o senhor a respeito da campanha aqui para a Prefeitura de São Paulo. Exatamente. O prefeito Ricardo Nunes, digamos assim, que seria o principal rival do senhor nessa disputa aqui política para a Prefeitura, e ele tem interesse na Marta Suplicy para fazer composição com a chapa dele, a Marta, que hoje, lembrando, é secretária de Relações Internacionais de São Paulo. E aí o prefeito Ricardo Nunes, ele deu uma entrevista para o portal Metrópolis, dizendo que não acredita que a secretária dele, que é a Marta, vá romper com ele para apoiar o senhor. E ele disse o seguinte, eu queria abrir aspas aqui: a Marta sempre me falou muito mal do Boulos. Eu queria ouvir o senhor a respeito disso, porque o presidente Lula quer que a Marta esteja na composição da sua chapa. O senhor quer também que ela esteja? Olha, primeiro é um pouco deplorável que o prefeito da maior cidade da América Latina recorra ao expediente da fofoca,
né, de diz que diz, de ficar dizendo não sei quem falou mal, falou bem. É muito pequeno isso, é muito tacanho. A Marta foi uma grande prefeita de São Paulo, deixou marcas importantes. Vamos lembrar que foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores, deixou marcas como CEL, como bilhete único, como corredores de ônibus, vai e volta, que era o transporte escolar gratuito. Tudo isso foi feito no governo dela. Eu tenho respeito pela Marta e a definição da minha composição de chapa por um compromisso político meu com o presidente Lula, com o PT, será feita pelo PT. E é uma questão elementar, eu diria, de equilíbrio e de justiça, porque o PT é o maior partido do Brasil, tem a presidência da República, já governou São Paulo por 3 vezes e pela primeira vez não vai ter a cabeça de chapa. Então é natural que meu companheiro ou minha companheira de chapa seja indicada pelo Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula está fazendo esse diálogo, né, junto com as lideranças do PT. Eu acho que temos que, com calma, dar tempo ao tempo. Essa definição é para o começo do ano que vem. Mas o senhor já conversou com ela, deputado? Não tive nenhuma conversa com a Marta nesse período e acho que nem seria de bom tom na medida em que ela está como secretária do prefeito. Essas conversas acho que vão se desenrolar no momento certo, se assim for. Chico Sá. Deputado, prazer estar contigo aqui mais uma vez. Meu caro, vamos colocar outro personagem nessa cena da disputa eleitoral, que é o Datena. O Datena acaba de se filiar ao PSB, da Tabata Amaral, e mais uma vez, acho que agora pela 5ª vez, ele ensaia ali uma candidatura, possivelmente a vice. O mesmo Datena que já chegou até a te propor uma chapa, né? Uma chapa conjunta ali no encontro de vocês. Como é que você vê esse Datenão aí na parada mais uma vez? É para valer agora? Como é que você avalia, Boulos? Chico, você sabe que eu construí uma relação de respeito pelo Datena, porque ele foi muito correto comigo na eleição de 2020. Sim. Quando eu fui candidato a prefeito, a eleição passada, o Datena me deu espaço, né, o mesmo que deu para os outros candidatos, o que não aconteceu com vários outros jornalistas, em várias outras emissoras. Foi correto, combateu a estigmatização que estava sendo feita a meu respeito, e passando a eleição eu liguei para ele, agradecendo pela postura que ele teve, e a partir disso a gente se encontrou, jantou junto mais de uma vez, conversou, e construímos uma relação de respeito. Eu acho que ele decidiu seguir um caminho de se filiar ao PSB. Acho que aí vamos ver se ele vai consumar isso com a composição de uma chapa com a Tabata Amaral. É cedo para dizer. Essas definições, Chico, de fechar chapa, fechar os partidos, as coligações, vão acontecer entre março e abril. Pega o próprio Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, que está com a máquina na mão, né, à torta e à direita, usando a máquina para finalidade eleitoral, está ameaçado de ter um candidato bolsonarista, o Ricardo Salles ou um outro, está ameaçado de dividir a base dele no meio. Então, o cenário xadrez das eleições de São Paulo ainda está cheio de indefinições, né? O que eu acho que está bastante definido é que nós conseguimos construir uma unidade do campo da esquerda, bem relevante, com apoio do presidente Lula. Juntamos aí já 5 partidos das 2 federações, do PT, PCdoB e PV, e do PSOL com a rede, né? E esse campo está rodando a cidade de São Paulo. Nós criamos o movimento Salve São Paulo, já fui para 21 das 32 subprefeituras fazer evento, escutar as pessoas, conversar com todos os setores. Vamos terminar esse giro nas 32 subs até o fim de fevereiro. Estamos construindo o programa de governo, fizemos um evento semana passada com mais de 30 ex-secretários e secretárias municipais de São Paulo que vão nos ajudar na construção de um programa de governo. Fizemos um grande evento com o presidente Lula no sábado passado, do Minha Casa Minha Vida em São Paulo. Então, o caminho está indo bem. Eu estou interrompendo, porque eu queria. Nosso tempo não é tão elástico e a gente quer falar de outras coisas também. São Paulo vive uma crise social profunda. Nós temos, segundo estudos da Universidade Federal de Minas Gerais, cerca de 60 mil pessoas vivendo nas ruas. E muita gente, quando olha a sua possível candidatura, o senhor é pré-candidato, fala,
ele é comunista, ele vai tomar as casas da gente, ele vai botar esse povo imundo da rua todo. Não, desculpa, Chico, eu estava rindo aqui antes, mas você falou no Datena, eu caí na risada, porque Datena é candidato, para mim é muito engraçado. Bom, então fala, ele vai invadir as casas, vai levar esse povo lá para dentro de casa, mas eu tive uma grata surpresa de, na semana passada, me encontrar aqui com uma visita que o senhor recebeu, que é o ex-prefeito de Nova York, eleito e reeleito, 8 anos prefeito, Bill de Blasio, né, que de comunista não tem absolutamente nada, né? Ele é prefeito da maior cidade capitalista do planeta e foi reeleito e trabalhou com sem-teto e soube trabalhar de uma maneira extraordinária em Nova York, né? O que ele aporta à sua possível candidatura com essa visita? Chico, eu fui para Nova York quando teve a Assembleia Geral da ONU, fui a convite do presidente Lula e aproveitei para procurar o Bill de Blasio. Tivemos um excelente papo lá em Nova York. Isso faz parte, inclusive, de um conjunto de agendas que nós estamos fazendo em várias cidades globais para ver experiências que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, em Nova York, o Bill de Blasio falou das experiências de moradia, de educação infantil, de geração de oportunidades para jovens da periferia da cidade, que ele reutilizou galpões abandonados e reformou para fazer cidade startup, para fazer centros de formação e qualificação profissional. Tive em Harvard, tive com a prefeita de Santiago, no Chile, para conhecer a eletrificação da frota de ônibus. Vou estar agora em janeiro a convite do embaixador da China em cidades chinesas, conhecendo o modelo de transição energética de cidades inteligentes, e com a prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, que está fazendo um projeto incrível lá, que é o Paris 15 Minutos, que está discutindo redução de distâncias. São Paulo, Chico, é uma cidade cosmopolita. São Paulo é uma cidade que, aqui no Brasil, sempre teve uma ligação muito forte com o mundo, com colônias de imigrantes, com migrantes que vieram de outras partes do país. Deputado, mas as pessoas, eu vou interromper, que as pessoas têm um certo receio, né? De alguém, e isso que eu perguntei do Bill de Blasio, do ex-prefeito de Nova York, exatamente, olha ele aí, exatamente por isso, as pessoas acham que quem cuida do social, quem se preocupa, estabelece isso, é comunista, vai tomar os bens dos outros e tal. O que o senhor viu Bill de Blasio fazer para cuidar, né, das dificuldades? Nova York tinha um número enorme, tem um número muito grande de homeless, sem casa, sem teto. Como é que o senhor acha que é possível dialogar com esse povo que nada tem e com aqueles que têm demais e que até sobra? Chico, então, estava lhe dizendo justamente que é nesse conjunto de visitas que nós temos colhido várias experiências internacionais, entre elas as do Bill de Blasio. Agora, no tema da população em situação de rua, as soluções estão na nossa mão, Chico. E aí, nesse caso, não é nem olhar o que o Bill de Blasio fez, nem olhar o que nós vemos em outras cidades. Eu trabalho com o Movimento Sem Teto há 22 anos, tenho um orgulho. Conheço essas pessoas não por estatística, não por número, mas conheço muitas por nome. A solução para a população em situação de rua, ela passa por 3 linhas fundamentais. Acolhimento humanizado. Você precisa ter um programa de acolhimento em locais adequados, de forma humanizada, como não se tem hoje na cidade de São Paulo. Né? Um sem-teto que vai para um abrigo, ele não pode levar o cachorro dele, que é o guarda-costa dele na rua. Não pode levar a carroça dele, que é o instrumento dele para obter renda a partir da reciclagem, numa situação muito precária. Então você tem que humanizar esses abrigos. Segundo, construção de moradia popular no médio prazo para poder combater esse déficit habitacional e acolher a pessoa. E terceiro lugar, isso já deu certo em várias partes do mundo, é geração de renda. Seja por frente de trabalho, você pega a cidade de São Paulo hoje, está largada, abandonada, suja, então precisa de mais gente na zeladoria. A prefeitura pode contratar essas pessoas que hoje estão na rua para trabalhar na zeladoria, para fazer a capinagem na praça, resolver o buraco da calçada, seja numa parceria. O Sindicato da Construção Civil, Chico, acho que eu cheguei a mencionar isso para você outra vez, o Sindicato da Construção Civil montou uma escola para formar pedreiro, mestre de obra, ajudante, eletricista, encanador para a população em situação de rua.
e fez um acordo com construtoras para contratar essas pessoas. Coisa que então, o CL também acolhido inicialmente. É acolhido inicialmente, dá renda para o cara poder pagar um aluguel e, ao mesmo tempo, você faz no médio prazo a construção de moradia popular. O caminho é esse, meu caro. Deputado, a gente está chegando aqui ao final do programa, mas antes eu queria trazer a informação, né, de que o PT não conseguiu eleger nenhum prefeito em capitais no ano de 2020. Eu pergunto para o senhor, isso levou o presidente Lula, o PT, a serem mais pragmáticos ao apoiar a candidatura do senhor à Prefeitura de São Paulo? Quer dizer, compor com o senhor seria a melhor chance do PT voltar a vencer, ainda que indiretamente, em uma capital? Olha, na eleição passada em São Paulo, a gente tinha 5 candidaturas do campo progressista. Eu era uma delas. Nós fomos ao segundo turno, tivemos uma votação boa e avançamos na cidade. Eu acho que o presidente Lula percebeu isso, o PT percebeu isso, e além do acordo político que nós fizemos no ano passado, que firmou essa parceria, eu acho que isso mostrou a viabilidade da gente ter vitória no ano que vem em São Paulo. E ganhar o ano que vem em São Paulo não é um detalhe. Lógico que tem a ver muito com a cidade, fazer de São Paulo uma cidade mais humana, inovadora, segura, mas também tem a ver com o Brasil. Ganhar em São Paulo ano que vem é ajudar a derrotar o bolsonarismo no país. As eleições do ano que vem vão ser utilizadas pelo bolsonarismo como uma prévia para 2026. O Lula sabe disso e por isso também vai estar tão envolvido nessa eleição em São Paulo. É isso. Só uma questãozinha. O senhor falou de Brasil. O ano que vem é eleição municipal no Brasil, e peço que responda rapidinho. Hoje até teve participação sua na LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi votada hoje. Né? É muita grana que vai rolar em mão de deputado, senador, para fazer campanha para os seus candidatos a prefeito pelo Brasil afora. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, né? E o que eu estou vendo com tanto dinheiro na mão do Centrão, né, é que isso vai ser usado como verba eleitoral. O senhor não vê esse risco? É um risco grande, Chico. Foi um dos grandes enfrentamentos que a gente fez na LDO. Eu sou membro titular da Comissão Mista do Orçamento. Agora nós vamos aprovar a Lei Orçamentária Anual, a LOA, na quinta-feira. E essa é uma batalha que nós estamos fazendo para não deixar o parlamento capturar o orçamento. Essa é uma herança maldita do governo Bolsonaro, que criou o orçamento secreto, terceirizou o orçamento para o Congresso Nacional. Isso tira a capacidade de um presidente da República eleito de governar. Então, nós estamos travando esse embate aqui, tentando, pelo menos, reduzir os danos, colocar um limite a essa sanha que uma parte dos partidos tem de querer capturar o orçamento, mas é um debate duro. Aqui na Câmara, eu estou falando daqui da Câmara, da liderança do PSOL na Câmara, nós não temos maioria. O campo que elegeu o Lula o ano passado tem 140 deputados, né, de 513. Mas é uma batalha que nós vamos travar e, de fato, este será um problema. Não só o ano que vem, é um problema que nós vamos ter que enfrentar. Estou me avisando aqui que o nosso tempo está estourado. Chico, Boulos, muito obrigado, deputado Boulos. Só que eu vou pedir que vocês fiquem aí, né? A gente se despede. Acontece que tem aqui uma chamada no ar para uma série que eu tive o maior orgulho de participar, uma série que nós vamos lançar, a primeira série do ICL. E amanhã a gente começa a transmissão dessa série. Eu queria convidar vocês a assistir com a gente, né? Alguma coisa, Gabi? Diga aí. Com certeza, vamos assistir. Eu, aliás, estou bem curiosa para ver como é que vai ser essa série, viu, Chico Pinheiro? Então vamos ver. Qual é o significado do Natal? Me incomoda muito a cidade cheia de luzinhas iluminadas, porque eu penso, os lugares que estão mais iluminados são onde Jesus não poderia entrar. Me custa falar sobre o Natal, nesse momento em que irmãozinhos de Jesus são assassinados. Quem é que está sozinho? Quem é que está faminto? Quem é que está chorando? Hoje em São Paulo, Jesus nasceria na Cracolândia. Vamos dialogar com o povo que tem preconceito. Isso é um aparelho de comunicação ou de separação? Como é que vai o Brasil? Criar as condições para que a esperança se realize de verdade. E não só cruzar os braços e dizer, bom,
Vamos ver o que vai acontecer. Não pode. Não fomos nós que colocamos o pobre no lugar do Cristo. Quem se colocou no lugar do pobre foi o Cristo. Aquilo que conta na vida, que é o amor, a amizade, que é a relação fraterna com as pessoas, não entra no PIB. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Chegamos ao fim do ano. É vida que segue. Vai ficar disponível para todos os assinantes do ICL, não é isso, Chico Pinheiro? Assine o ICL, põe lá ICL, vai lá no Google, eu falo Google, né? Vai no Google, põe lá icl.com.br, assine. Se quiser, faça assinatura solidária para que outras pessoas tenham acesso ao ICL. É muito mais barato que essas plataformas de streaming aí. É menos de R$2 por dia. E você pode ajudar outras pessoas a participarem de 240 cursos que o ICL dá, além de assistir. Excelente, então, gente. Estou ansiosa por essa estreia, né? Ainda mais nesse contexto de Natal, mas parece que o papo ali é bem reto, né? Sobre todos os problemas. São duas feras ali, né? É isso aí. Vamos nos despedir dos nossos convidados. Parece que o deputado Guilherme Boulos já não está mais aqui com a gente, mas aproveito para agradecer o deputado pela gentileza da entrevista, também ao nosso querido Chico Sá. Encerramos aqui na sua companhia luxuosa sempre, né, meu querido? Um abraço e até amanhã. Abraço, vamos ver essa série aí, Chico. Que lindo você com essas duas figuras gigantes do Brasil. Dois profetas. Excelente, ansiosos. Obrigada, Chico. Até amanhã, Chico Pinheiro. Querida, tchau. Até amanhã. Tchau, Xará. Gente, agora a gente fica com Sinapse ICL na sequência, Roberta Garcia e o César Calejon, que vão entrevistar o Preto Zezé, gente. Que delícia, eu quero assistir essa conversa também. O Preto Zezé, que é conselheiro da CUFA, empresário, ativista social, tem uma história incrível. Vamos acompanhar a partir de agora. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Um abraço e até amanhã. Turma, que aula forte que a gente teve com o Eduardo Marinho. Não teve uma pessoa que não saiu sacudida, mexida e transformada. Foi essa, não foi a nossa promessa, que seria uma aula transformadora? E foi muito transformadora. Muita gente pedindo para poder assistir de novo, algumas pessoas que não conseguiram assistir, pedindo para ter a chance de assistir e se juntar às dezenas de milhares de pessoas que assistiram a aula. A boa notícia para vocês é que a gente resolveu liberar o replay para você assistir e no final também os presentes, né, para quem resolver fazer parte da comunidade ICL. Agora, a notícia que não é tão boa é que está acabando o prazo do replay. Então clica agora mesmo, aproveita que você teve tempo aí de assistir esse vídeo, clica agora e assiste essa aula que você não vai se arrepender. Um abraço. Depois comenta o que você achou. Tenho certeza que vai ser muito bacana ouvir os seus comentários também.